Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que aprofunda a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o feriado prolongado durante o Carnaval. Quais os cuidados que o motorista deve ter na estrada? Feriado longo nem sempre é sinal de diversão. É preciso prudência para saber aproveitar os dias de folga. Os números mostram como a prevenção é importante. Durante o Carnaval de 2018, a Polícia Rodoviária Federal registrou nas rodovias federais do estado 107 acidentes, com 136 feridos e 6 mortos. No total, foram emitidos 7.322 autos de infração, sendo 1.765 por ultrapassagens proibidas, 478 motoristas sem cinto de segurança, 108 crianças transportadas sem usar a cadeirinha e 69 condutores embriagados. Por isso é importante estar bem, verificar as condições do carro e tomar cuidado com o trânsito. Eu recebo no estúdio José Hélio Macedo, ele é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal e vai falar sobre a Operação Carnaval, que começou nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua presença. Como é que será a ação Operação Carnaval? A gente reforçou a escala, mudamos o policiamento, conseguimos, no caso, colocar mais viaturas no trecho com policiais do setor administrativo, redução de folgas. Então, com isso, a gente aumentando essas viaturas no trecho, a gente consegue diminuir o número de infrações, porque a maior parte dos acidentes eles acabam sendo causados pela conduta do motorista. São infrações que são cometidas, algumas muito graves, e que acabam ocasionando esses acidentes. Então, a gente tenta inibir a prática dessas infrações para que a gente consiga uma redução dos acidentes. Embora a gente saiba que o movimento vai ser muito grande, então é normal até que haja um número alto de acidentes, mas a gente vai trabalhar em relação a isso também, a gravidade deles. Agora, existem áreas críticas, né? Qual é a maior preocupação de vocês? A gente tem um trecho, principalmente na região metropolitana do Rio, aqui na rodovia Niterói-Manilha, onde há um fluxo muito intenso de saída e tanto de retorno. Então, o pessoal apressado, aquele motorista sai na pressa, acaba trafegando pelo acostamento, muito excesso de passageiro, uma série de situações que a gente acaba constatando ali que acabam impactando no trânsito. Então, isso é bastante preocupante nesse local ali da Niterói-Manilha. A Rio Santos também, que é um local que o pessoal vai para Costa Verde, Angra, Paraty, Mangaratiba. Ali é um trecho muito sinuoso, tem muita curva, alguns locais onde a ultrapassagem acaba sendo perigosa. Então, são diversos locais onde a gente vai focar a fiscalização para que a gente consiga reduzir essas condutas dos motoristas que acabam cometendo infrações para que a gente tenha um trânsito mais seguro, com mais tranquilidade nesse feriado agora do Carnaval. Para quem acha que vai escapar dessa fiscalização, qual que é o seu alerta? Vocês vão ficar posicionados em pontos estratégicos? Existem equipamentos móveis? Sim, a gente faz um levantamento estatístico dos trechos, dos quilômetros onde tem mais acidentes, mais infrações. A gente vai posicionar as viaturas nesses locais, mas tem também a fiscalização eletrônica. Hoje em dia, o vídeo monitoramento ele já é permitido pela legislação. Na ponte Rio-Niterói, na Niterói-Manilha, a gente flagra dezenas de infrações através das câmeras. Uma situação onde que a gente consegue colocar, às vezes, a imagem dentro do veículo do motorista. A gente consegue ver ali na ponte de Niterói se o cara está mexendo no celular, se ele está sem cinto. É realmente uma tecnologia que ajuda bastante o nosso trabalho e supra as nossas dificuldades de efetivo, porque a gente ainda não tem um efetivo ideal aqui, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Então, acaba que a tecnologia ali é uma aliada ao nosso trabalho para que a gente consiga reduzir esses acidentes nesses feriados. Essas infrações se repetem, todos os anos, Ou seja, o motorista ele está mais consciente ou ele acaba repetindo esses erros? Na verdade, como isso aí, a gente vê sempre as coisas se repetindo. A própria Lei Seca é um exemplo. Ela já está em vigor desde 2008, desde junho de 2008 a Lei Seca está em vigor. Então, assim, são mais de 10 anos, mas mesmo assim a gente ainda flagra aqueles motoristas cometendo as mesmas práticas, como dirigir embriagado, ultrapassar no acostamento. A Lei Seca mesmo, até hoje o pessoal está sempre buscando brechas na legislação. Aquele motorista que fala que não vai assoprar o etilômetro porque ele não é obrigado a produzir provas. Só que houve algumas mudanças na legislação, onde, por exemplo, aquele motorista que ele tem sinais de embriaguez e ele se recusa a soprar o bafômetro, ele é autuado da mesma forma, ele pode ser inclusive preso. Então a legislação ela sempre vem mudando, a gente tem as tecnologias, mas mesmo assim a gente continua enfrentando sempre os mesmos problemas. Então isso mostra que, na verdade, a conduta do motorista é preponderante. A polícia reforça a fiscalização, a gente faz trabalho de educação, mas mesmo assim ainda o pessoal ainda abusa da imprudência, e isso acaba impactando. Na avaliação de vocês, qual seria a infração mais comum? Ultrapassagem?
A ultrapassagem é a mais comum e a mais perigosa também, porque em locais onde faz aquela ultrapassagem pela contramão, numa colisão frontal, mais de 75% dessas colisões são fatais. Então, assim, são condutas muito perigosas. Tem muita gente que ainda vai pelo acostamento em algumas regiões, né? Parece que se sente mais atraído em relação a passar, né, o carro da frente, mas esse é o grave erro, né, das estradas, né? Pode causar acidente. A gente tem muito no feriado, às vezes, ambulante em acostamento vendendo bebida, vendendo alimentos e acaba podendo causar um atropelamento, são colisões, são condutas muito perigosas e a gente realmente tem esse problema de acostamento ali, quem vai para a região dos lagos, é quase que uma coisa crônica, todo feriado tem esse problema ali. Existem algumas medidas que são adotadas pela concessionária, como a abertura de faixas reversíveis, algumas situações ali para que a gente dê mais fluidez ao trânsito, mas mesmo assim o pessoal apressado, imprudente, acaba indo pelo acostamento. Quem acha que excesso de passageiro também não é preocupante, afeta, né? Sim, bastante. A gente vê muito também no feriado, o pessoal vai viajar com a família e aí quer botar a família inteira dentro do carro. E aí a gente tem que respeitar a quantidade de ocupantes ali, a quantidade de cintos que tem no veículo e a quantidade de passageiros que podem ter naquele veículo. E assim também a questão da cadeirinha. Muita gente viaja com criança, acha que pode levar no colo, que não tem problema, só passa o cinto ali, mas é muito perigoso. Você falou na questão do cinto de segurança. Ainda há uma resistência em relação ao cinto de segurança do banco traseiro? O banco traseiro ainda é um problema bastante grave também. O pessoal, cidade dentro do município, então, que a gente não vê usando. Na rodovia, às vezes a gente já vê a pessoa ainda com preocupação por ser um local com uma velocidade maior, ter um perigo maior, o pessoal ainda até coloca, mas a gente ainda tem muitos casos. No carnaval do ano passado foram quase 500 passageiros sem cinto de segurança. A mesma coisa motoristas. Ultrapassagens proibidas foram quase 2.000 só nesse comecinho de carnaval do ano passado. Então, assim, são situações que acabam agravando as lesões no caso de um acidente. Isso aí, o cinto de segurança no banco traseiro não adianta nada. O cara da frente está usando e quem está atrás não está utilizando. Isso aí já é bastante falado, mas mesmo assim o pessoal ainda não usa o cinto de segurança no banco traseiro. O quesito bagagem. O feriado é longo e as pessoas acabam exagerando, né? Ou seja, não pode tampar a visão do motorista e também não pode colocar em risco os passageiros, né? O que você aconselha? Inicialmente ele tem que levar no porta-malas, principalmente se for bagagem grande, isso já seja considerado carga, tem que levar no porta-malas. Mas normalmente amontoam, né? Normalmente o pessoal montou e, como falou, ainda coloca ali tampando a visão do retrovisor, acaba prejudicando a direção do motorista. Num caso de um acidente, aquilo ali vira um verdadeiro liquidificador ali dentro, acaba o pessoal se lesionando mais ainda. Tem gente que leva ainda em cima do carro também, tem que respeitar uma altura máxima de 50 centímetros acima do veículo, que alguns carros têm aquele suporte, o pessoal bota a mala ali, às vezes prancha, então a prancha também não pode exceder a dimensão do veículo. São uma série de situações que podem prejudicar bastante a viagem dessas pessoas. Qual a dica para uma viagem segura? Fazer um planejamento, programar a parada, onde vai abastecer, se alimentar. O pessoal às vezes faz longas viagens, não quer parar, já leva tudo dentro do carro e o motorista perde a atenção para comer, deixa cair alguma coisa. Então fazer essa programação para evitar sair na pressa, ele abastecer nos locais onde tem que parar, para que ele evite qualquer tipo de imprevisto que podem acabar atrapalhando. O motorista ele sai na pressa, é esse que vai pelo acostamento, que faz ultrapassagem proibida. Então fazer esse planejamento, procurar conhecer o trecho, a rodovia, pode parar num posto da PRF, como é que está o trânsito ali na frente, as condições do asfalto, pode pegar essas informações para que ele consiga trafegar com tranquilidade. De dia ou à noite, o que é mais prudente, ou seja, evitar alguns horários, dias que são críticos? Os horários de maior movimento acabam dando mais problemas, mas é importante que o motorista ele esteja descansado, que seja o adequado para ele. Tem gente que prefere dirigir à noite, outros já durante o dia. O importante é que o motorista ele esteja em boas condições, que não tenha feito refeições pesadas, que ele esteja descansado, que não tenha bebido, principalmente no carnaval. Às vezes a gente está na fiscalização, você vê ali o cara já dentro do carro com a latinha bebendo cerveja. Então ele quer curtir o carnaval, quer beber, espera chegar no destino e não no caminho ali para causar acidente. A questão do carro, ou seja, o que a gente deve checar para não ter nenhuma surpresa? Fazer aquela revisão básica, né, dos equipamentos de segurança, pneus, extintores também, sistema elétrico, mas é importante que ele faça esse planejamento. Esse planejamento é fundamental para que ele não tenha problemas. E isso faz parte do veículo também, verificar a documentação, se está tudo certinho. Às vezes o pessoal esquece, sai na pressa também. A pressa ela é inimiga da perfeição. Então, com planejamento, com calma, tanto em relação ao veículo, às pessoas que vão viajar, ele vai ter uma viagem tranquila.
Qual que é o grave problema em relação às estradas? O que mais provoca acidente? A conduta do motorista. A gente até estatisticamente, a gente está sempre fazendo levantamentos em relação a isso. Às vezes a gente até verifica que em vias de melhores condições são os acidentes mais graves. Não que seja bom ter uma rodovia esburacada com falta de sinalização, muito pelo contrário, mas a gente percebe que às vezes aquelas condições favoráveis, o motorista com excesso de confiança, ele acaba excedendo a velocidade, na pressa, tudo isso vai acabando que vai só somando para que a gente tenha esse tipo de situação desses acidentes que ocorrem por falta de prudência do motorista. A maior parte é por imprudência do motorista, infelizmente. Qual que é o seu alerta final? Que os motoristas tenham paciência, respeitem a sinalização, principalmente em relação à velocidade. O excesso de velocidade ele acaba potencializando as lesões num caso de um acidente e que o pessoal use o cinto de segurança, tenha paciência em caso de emergência, ligue para a Polícia Rodoviária Federal através do telefone 191. Hoje em dia a gente praticamente viu um fenômeno desses aplicativos de redes sociais e as pessoas veem um acidente, alguma emergência e querem filmar, postar em redes sociais, então liga para a polícia, porque essa hora inicial é fundamental para que a gente preste um socorro adequado, numa situação de crime, tudo isso é muito importante, confiar no trabalho da polícia. José Hélio, muito obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.